Oi, gente. Boa tarde, boa noite ou bom dia. Não sei que dia você vai assistir isso, mas dando continuidade à nossa série aí de vídeos sobre a gestação, parto, pós-parto, puerpério e tudo mais. E eu vou continuar o vídeo para você que não assistiu o vídeo do meu relato de parto, assista. E foi pelo SUS, tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a amamentação, porque eu tinha ficado de falar, né? E aí o outro vídeo ficou muito longo, então não dava para falar nele, então eu deixei um específico só para falar sobre a amamentação. Então, o meu bebê ele tem 1 mês e 5 dias, ele nasceu no dia 5 de outubro. E eu não consegui amamentar o meu filho, assim, ele não pegou meu peito, né? E assim, por N fatores, assim, foi uma coisa do destino, talvez, não sei, uma coisa fisiológica, na verdade, mas ele não conseguiu pegar meu peito, porque minhas mamas cresceram muito, assim, tipo, exacerbadamente, sei lá, eu acho que cada mama deve ter 1 quilo, assim, sem brincadeira, eu não tô nem exagerando, nem nada, tô de olho aqui nele, porque ele tá dormindo aqui no ninho. E assim, minhas mamas cresceram horrores, ficaram enormes. Eu tenho leite, né? Só que por ele não ter pego desde a maternidade o peito, a minha produção tá super baixa. Acho que tá quase de uma pessoa que não tá amamentando, assim, tá bem baixa mesmo. Os níveis de prolactina devem estar baixos. E o que aconteceu? Eu passei 4 dias na maternidade, foi um parto normal, não tem necessidade de ter ficado esses dias, eu expliquei isso lá no outro vídeo, etc e tal. E isso fez com que eu tivesse dificuldades para amamentar, porque desde a maternidade, lá no primeiro dia, né, depois das 24 horas, já introduziram a fórmula no meu filho, e a cada 3 horas, né, deram a fórmula para ele. E quando a gente chegou em casa, 4 dias depois, eu não sabia o que fazer, porque ele estava morrendo de fome, e não estava saindo leite, né, assim, não é que não estava saindo leite, é que eu não sabia extrair, mesmo eu tendo feito a consultoria de amamentação antes do parto, eu não estava sabendo extrair. Ele não estava pegando porque o bico estava invertido, o bico do meu peito. As minhas mamas estavam tipo enormes, maiores do que, assim, se juntasse as duas, estava maior do que ele, a minha mama maior do que a cabeça do menino. Então assim, a boquinha dele muito pequena, ele não conseguia abocanhar meu peito. E isso pode acontecer, assim, é uma coisa que super acontece, né? O bico fica invertido, enfim, o meu bico era normal, tá? E aí ele ficou plano, depois, durante a gestação ficou plano, e quando o bebê nasceu, ele ficou invertido. E aí isso dificultou muito o processo de amamentação. Aí assim que ele nasceu, eu tive que dar, quando a gente chegou em casa, eu tive que dar a fórmula para ele, porque eu não ia deixar ele ficar com fome, ele não estava pegando de jeito nenhum, assim, ele chorava muito de fome, e aí eu chorava junto e eu tive que dar a fórmula. Aí comecei dando a fórmula no copinho, como eles fizeram lá no hospital, né, e como é recomendado para não ter confusão de bico nem nada. Só que o que acontece? Passei mais de 15 dias dando a fórmula para ele no copinho, e quando ele ia pegar meu peito, ele rejeitava porque ele estava com confusão de fluxo, que é quando sai ali uma quantidade diferente, né? Porque assim, no copinho, na mamadeira e no peito, o fluxo é diferente, né? No peito ele precisa fazer força para poder o leite sair, e aí eu descobri depois que peito é só fábrica, peito não é estoque, então assim, tem gente que fala, não tem leite. Não é que não tem leite, é que o leite ele só sai quando o bebê chupa o peito, né? Porque aí o cérebro entende que tem um bebezinho ali que é um filhote que precisa ser amamentado, e aí ele vai através do estímulo, né, do contato ali da boca com o bico do peito, e tem toda uma questão assim, que é para o cérebro entender que tem um bebezinho que precisa mamar. E assim é que o leite é produzido, né? Aí vem o hormônio da prolactina, aí precisa de ocitocina, que é o hormônio do amor, para poder ter a prolactina, etc. E aí tem tudo isso, assim, todo, né, uma cadeia, assim, um esquema para que o leite saia e que a mulher continue a produzir o leite. E aí, voltando, né, para essa saga de amamentação, passado mais de 20 dias, assim, ele tomando só no copinho e eu extraindo, né, eu tava extraindo com a bombinha. Eu comprei uma bombinha na Shopee e foi ótima, assim, foi uma só, né, que tem essa parte de cima dela rosa e o visor, assim, digital, ela é elétrica. Não comprei manual, gente, porque é muito difícil. E aí a bombinha ajudou, né, nesses primeiros dias a extração do leite para poder acontecer a apojadura. A apojadura só aconteceu quando eu cheguei em casa,
A pojadura, para quem não sabe, é a descida do leite, sabe? O leite, ele tem 3 fases. Ele tem ali o colostro, que é o primeiro leite que sai do... Quando você tá lá, né? Quando desce a placenta e quando o bebê nasce, aí ele já pode vir direto pro peito para mamar o colostro, porque o colostro é extremamente, assim, super rico em anticorpos e tudo que o bebê precisa. É a primeira vacina do bebê, é o colostro. Meu bebê, ele não conseguiu tomar muito colostro. Acho que se ele tomou, foi tipo assim, gotinhas. Mas também não tem problema, porque o bebê, quando ele nasce, o estômago dele é, tipo, super pequenininho assim. Então, ele não precisa de uma grande quantidade de leite para conseguir ficar saciado. Então, não tem problema. E aí, na outra semana, já tá, tipo, bem grande. E aí vai, né, à medida que as semanas vão passando, ele vai mamando mais, porque aí vai cabendo mais leite. E aí o leite vai ficando, a produção vai ficando melhor também, né? E aí, o leite tem essas 3 fases, né? Tem o colostro, tem o leite de transição e tem o leite que vai ficar lá, né, para sempre, assim, o leite certinho, que vai acompanhar o seu bebê até ele desmamar. E tava saindo, né, o colostro. E aí, quando eu cheguei em casa, ainda tava saindo o colostro. Eu tava tirando, né, colostro. Nas primeiras semanas, o que saía era colostro. Depois dos 15 dias, por aí, 20 dias, saía o leite de transição. E agora já tá saindo o leite, né, o leite certo mesmo, que vai ficar, assim, pra ele. E você vê, meu bebê, ele completou um mês, dia 5 de novembro, né? Hoje é dia 10, então ele tem 35 dias de vida. E essa semana, no vídeo que eu fiz, no relato do parto, ele ainda não tinha pegado meu peito. E pasmem, eu tô super feliz. Essa semana foi a semana em que ele conseguiu, assim, abocanhar e mamar. E foi uma mamada eficaz, inclusive, porque, assim, tem bebê que mama horas e não fica saciado, né? Porque tem alguma coisa errada, seja pega, seja porque a produção tá baixa, etc e tal. E o meu bebê conseguiu mamar, gente, eu fiquei muito feliz, porque assim, eu já tinha desistido, né? Passou um mês, eu falei, não vai mais mamar, né? Um mês. Então eu vou continuar ordenhando e vou dar o leite, né? O meu leite para ele, vou complementar com a fórmula. E aí, eu, assim, do nada, antes de dar a fórmula, eu tava sozinha em casa, então ele tava chorando muito. E aí eu não tava conseguindo deixar ele sozinho para ir fazer a fórmula. E aí eu pensei, não, vou colocar ele no meu peito. Ele chorou muito, lógico, né, para conseguir pegar. E aí, quando eu menos espero, ele simplesmente pegou o peito e mamou. E aí eu fiquei assim, estupefata, eu fiquei super feliz. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito. Eu fiz vídeo, mandei foto pra consultora de amamentação que a gente contratou, mostrando pra ela, dizer, ele pegou e tudo mais. E assim, o que eu digo com isso, né? Porque eu fiz esse vídeo contando essa experiência. Porque, assim, a gente acha que o bebê nasce sabendo mamar e que a mãe nasce sabendo amamentar. Mas é um processo que se constrói os dois, sabe? A mãe e o bebê juntos ali. E no começo, o seu bebê, provavelmente ele não vai conseguir pegar assim de cara, a não ser que você tenha um super bico, né? Que geralmente não é assim, de peito, e ele pegue assim, mas geralmente é um processo. Algumas mães, elas conseguem ali nos primeiros dias da semana, né? Que ele nasceu. Outras 15 dias depois, uma semana depois. E no meu caso, um mês depois, né? 35 dias depois, foi quando a Sum pegou meu peito. E eu já vi casos também nessa jornada, né? Achando que eu não ia conseguir amamentar nunca, de mães que, assim, 3 meses depois o bebê pegou o peito, 2 meses depois, sabe? Então, eu acho que não desistam, sabe? As pessoas romantizam demais esse processo de amamentação também. Eu entendo que é super importante o bebê mamar, porque, assim, né, todos os anticorpos, tudo que ele precisa tá no leite do corpo da mãe, porque o corpo, ele produz o que aquele bebê precisa. Então, assim, mamar é essencial, mamar no peito, né? Mas se o seu bebê não conseguir mamar, não se culpe por isso. É uma coisa que eu tava me culpando, assim, horrores. Aí eu conversando com uma amiga minha, ela falou, olha, que bom que existe a fórmula para o seu bebê mamar, porque imagina se não existisse fórmula, né? Porque, assim, se não tem o leite, vem a fórmula ali em segundo lugar, que vai suprir as necessidades desse bebezinho de 0 a 6 meses, e depois de 6 a 1 ano, e assim vai, né? Então, assim, não se culpe também se você é uma mãe que não tá conseguindo amamentar o seu filho. Eu chorei muito, assim, as primeiras semanas eu só chorava, porque eu achava que ele nunca ia mamar, que ele ia ficar doente e tudo mais. E, assim, ele tá super bem, tá saudável, tá ganhando peso. E o importante nessa fase é ele ganhar peso, né? Então, o que eu digo é isso, assim, não desista desse processo. É um processo que é muito
precisa ter paciência, precisa ter tempo, mas se você vê que não tá sendo legal para você, que você não tá tendo paciência, não tá tendo tempo, não tá ficando cansada, tá ficando estressado, seu bebê tá cansado, estressado também, a fórmula, ela tá aqui para auxiliar a gente, né, também. E é até, assim, se for parar para pensar e analisar em termos de relações de gênero, é até interessante a fórmula, porque ela não coloca a mãe como a principal responsável pela alimentação do bebê ali de 0 a 6 meses, né? A fórmula, ela dá a possibilidade de a mãe não estando presente, outras pessoas conseguirem amamentar esse bebê, né? Dar a fórmula para ele e ele está ali alimentado e saciado. Então, a fórmula, ela não é inimiga das mães, né? Eu vejo muita gente falando assim, não sei o que é a fórmula, não. Mas às vezes a fórmula é a única coisa que aquele bebê vai poder mamar, é a única coisa que aquela mãe vai conseguir ofertar para aquele filho. Então, assim, a Sun agora ele tem uma alimentação mista, né? Ele primeiro eu ofereço meu peito e aí ele mama ali durante algumas horas. Quando ele não quer mais o peito e eu vejo que ele não está saciado, aí eu venho com o complemento e dou a fórmula. Durante a noite também, porque ele fica muito agitado, então assim, às vezes ele só dorme tomando a fórmula mesmo, que é quando ele se sente saciado. A minha produção ainda não tá tão boa quanto deveria estar, né? Uma mãe com um mês e um pouquinho, né? De que o bebê tá. Mas, assim, isso se deu porque ele não mamou. Então, assim, o que realmente faz a produção acontecer, né? E ficar boa é o estímulo da boca dele no peito. Então agora eu estou assim nessa fase de tentar todo dia oferecer o peito a ele, mesmo que seja assim 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia. A gente sabe que o bebê mama, sei lá, 12 vezes por dia. Tem bebê que mama 8, 10 vezes por dia. Tá pouco ainda, né? É difícil ainda porque ele ainda estranha assim, né? É um processo diferente da mamadeira, porque na mamadeira é muito mais fácil, né? Não precisa fazer tanto esforço. E no peito ele precisa fazer muito mais esforço. Então, é um processo para o bebê também. Então, assim, o bebê também está aprendendo. Ele é um bebê que está aprendendo um pouco mais tarde do que outros bebês a mamar. Então, é um processo. E eu me culpei muito. E é isso que eu, assim, se eu poderia dar um conselho, é não se culpem por isso. Aprendam o que vocês puderem sobre a amamentação antes do bebê nascer, né? Se puderem contratar uma consultora de amamentação, é excelente, porque ela vai auxiliar. Se na sua cidade tiver banco de leite, você vá no banco de leite também, que elas me ajudaram muito, assim. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você tiver alguma dúvida sobre a amamentação, sobre a consultoria de amamentação, sobre parto, sobre como foi, qual é a fórmula, como é que o bebê tá com relação à fórmula, e como é essa rotina de extração do leite, etc. Deixa aqui nos comentários se tiver também alguma coisa para completar. Eu estou aqui disponível, estou aproveitando esses 4 meses de licença maternidade para estar aqui compartilhando esse conteúdo com vocês. Aqui o canal ele não é especificamente sobre a minha vida como mãe, porque eu acabei de me tornar mãe, então assim, eu não sou expert nem nada, eu estou aprendendo. E a gente só aprende a ser mãe sendo mãe, então assim, é a experiência que faz, né, a gente. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, não comenta não, fica na tua. Brincadeira. E se inscrevam no canal, comentem, curtam, isso ajuda muito. E, como eu falei, esse não é um canal sobre a minha vida. Como mãe, é um canal sobre a minha vida como ilustradora e artista e arquiteta, mas acaba que esse assunto se cruza porque eu não estou conseguindo produzir, né, arte nem nada nesse momento. Então, eu queria ajudar as mulheres de certa forma, né, com o meu conteúdo, não só artístico, mas também nesse processo de ser mãe, de amamentar e de ter parido e etc. Então, nos vemos no próximo vídeo, que eu ainda vou discutir qual será o tema dele. E eu espero vocês nele também. E obrigada por estarem aqui. E até a próxima. Beijos, que meu bebê já acorda e eu preciso dar de mamar para ele. Tchau, gente.